aí, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mendes pra vocês. Então pra não perder o costume, né? Já se inscreve no canal, deixa aquele like, me segue lá no Instagram que eu tô sempre falando de casos pra vocês. Também tô sempre postando atualizações de casos pra vocês, porque, enfim, tem casos que não são solucionados. Então se você me seguir lá, você vai ver todas as atualizações dos casos que eu posto aqui, beleza? Aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. Então esse caso que eu vou contar pra vocês hoje, eu conheci por esses dias mesmo, através de um documentário da Netflix chamado Condenados pela Mídia. Então a minha pesquisa é toda baseada nesse documentário. Então na década de 90, os programas de talk show era o auge, era uma febre nos Estados Unidos. E esses programas tinham como objetivo trazer pessoas comuns para o programa e revelar grandes segredos. Aqui na nossa TV brasileira nós temos programas parecidos como o Você na TV, do João Kleber, Casos de Família. Então era essa vibe de programa. E eles ficavam que meio que competindo entre si, porque na época isso fazia um enorme sucesso. E um desses programas era o Jenny Jones Talk Show, que era um desses programas mais populares na época. É sério, vocês não têm noção quanto isso virou uma febre na década de 90. Então um homem chamado Jonathan Schmitz, que tinha 24 anos na época do caso, que foi no ano de 1995, ele trabalhava em um extinto restaurante chamado Fox and the Round, que ficava perto da casa dele. O Jonathan tinha uma amiga chamada Dana Riley, que era sua vizinha, e eles moravam no mesmo conjunto de apartamentos. Nos Estados Unidos é bem comum, esses apartamentos são bem colados um no outro, então eles eram vizinhos. E a Dana tinha um amigo chamado Scott Amador, que tinha 32 anos, e o irmão do Scott, chamado Frank Amador, morava também nesse mesmo conjunto de apartamentos. Então, como o Frank morava nesse conjunto de apartamentos, o Scott vivia indo visitar o irmão dele, e num desses dias ele acabou indo encontrar o irmão dele, e foi lá que ele conheceu o Jonathan, que era vizinho e amigo da Dana. Ele estava consertando os freios do carro da Dana no estacionamento lá dos apartamentos. E o Scott também era muito bom nessas coisas, em consertar coisas, e ele ofereceu ajuda. Dali se iniciou uma conversa e dali pra frente eles se tornaram amigos, um trio inseparável, ele, a Dana e o Scott. Com o tempo, essa amizade que o Scott sentia pelo Jonathan se transformou em outra coisa. Ele começou a se apaixonar pelo amigo e ele já não estava conseguindo mais esconder. E ele também não sabia como contar isso pro amigo, então ele viu uma oportunidade no programa da Jenny Jones. E o Scott, ele era muito fã desse programa, ele assistia quase todos os programas. E numa dessas propagandas que passavam da Jenny Jones, ela falava que se você tivesse um amigo do mesmo sexo e quisesse contar pra ele e não sabia como, era só você entrar em contato que eles fariam um programa e você revelaria com a ajuda do programa. Então ali o Scott viu uma oportunidade de contar pro Jonathan o que ele sentia. Então o Scott entrou em contato com o programa e depois de alguns dias, o programa entrou em contato com o Jonathan, ligando pra ele falando que uma pessoa anônima queria revelar uma paixão secreta pra ele em rede nacional e que poderia ser tanto um homem como uma mulher, seria uma pessoa completamente anônima, se o Jonathan toparia participar, e o Jonathan topou, disse que sim, tava tudo ok. Então, no dia 6 de março de 1995, o Scott e a Dana vão até o programa. Eles conversam um pouco com a Jenny, que é a apresentadora do programa. O Scott fala o que ele sente pelo Jonathan, faz muitas brincadeiras, ele tem um jeito assim bem cômico de falar, e ele tá um pouco empolgado, dizendo que tá feliz, que vai contar isso pro amigo e todas essas coisas. Até que o Jonathan é chamado para entrar no palco, e quando ele entra, eles fazem até um tipo de brincadeira com ele. A Dana levanta, e aí ele pensa que era ela que estava apaixonada por ele, porque até então ele não sabia, ele só viu duas pessoas que ele conhecia. Poderia ser tanto o Scott como a Dana, mas sem muita enrolação, logo de cara a Jenny revela que na verdade quem gosta dele é o Scott, não a Dana, e o Jonathan fica muito surpreso. E durante todo esse programa é óbvio, tá nítido na cara do Jonathan que ele tá extremamente desconfortável. Ele fica com um sorriso no rosto congelado, assim, como se ele estivesse muito desconfortável com aquela situação, principalmente quando eles decidem mostrar no monitor algumas coisas que o Scott disse sobre o Jonathan antes dele entrar no programa, e lá ele fala várias coisas assim, um pouco adultas que gostaria de fazer com o Jonathan, e ele fica assim
muita vergonha e tal. Então a Jenny pergunta pro Jonathan se ele fazia ideia que era o Scott, e ele disse que foi pego totalmente surpreso, que ele não fazia ideia, mas ele deixou claro que ele era totalmente heterossexual. Foi isso, nada demais aconteceu. Foi o programa, o Jonathan falou que não tava afim, que não gostava, o Scott entendeu. E aí eles voltam pra cidade deles, e 3 dias depois do programa, o Scott escreve um bilhete e coloca na porta do Jonathan. E nesse bilhete tem escrito algumas coisas eróticas, algumas coisas adultas. E o Jonathan acaba encontrando esse bilhete. E junto desse bilhete tinha uma luz de obra, uma daquelas luzes de obras. E no bilhete ele faz um trocadilho com essa luz, que eu prefiro não falar aqui. E o Jonathan ficou muito bravo com esse bilhete, com insinuações pra ele. Ele ficou muito zangado. Então ele decide ir pegar o carro dele e ele vai no banco. Do banco, ele saca o dinheiro e vai para uma loja e compra munições. Depois de comprar as munições, ele compra uma espingarda e dirige até o trailer do Scott. O Scott morava em Warren Township e o Jonathan chega lá, ele bate na porta e eles têm uma espécie de discussão lá na porta. O Jonathan enfrenta o Scott, tá muito bravo. Aí depois o Jonathan fala pro Scott que ele vai lá desligar o carro, que ele deixou o carro ligado. E nisso ele já volta com a espingarda. O Scott não estava sozinho em casa, ele estava com um amigo chamado Gary Brad. E nesse momento que ele vê o Jonathan vindo com a espingarda, ele chama por socorro por esse amigo dele, né? Porque ele não sabe o que fazer. Então, rapidamente, o Scott fecha a porta. Só que o Jonathan consegue arrombar a porta com a espingarda, com um movimento assim. Então, o Scott pega uma cadeira e vai em direção ao Jonathan para não permitir que ele conseguisse entrar no apartamento, e vai empurrando ele. Até que o Jonathan dispara 2 tiros com a espingarda contra o Scott e ele cai no chão. Então, esse foi o fim do Scott. Ele morreu ali mesmo no trailer dele. Então, depois que o Jonathan fez isso, ele pegou o carro dele e dirigiu até um posto de gasolina, e de lá ele ligou para emergência. Ele disse que tinha acabado de atirar num homem, e ele fez isso porque ele foi constrangido num programa de rede nacional. E ele também diz que vai se entregar para as autoridades. Então o julgamento do Jonathan ele foi transmitido todo pela TV. Nessa época também eles descobriram que gravar essas coisas reais, gravar programas no tribunal, isso dava muita audiência. Então tinha vários programas que começaram a surgir gravando, e um dos casos foi o do Jonathan e do Scott, o que deu muito mais repercussão pro caso, o que fez, sabe, o país inteiro parar para ver aquilo. No julgamento, o psiquiatra que examinou o Jonathan disse que ele tinha uma síndrome de desordem afetiva e uma depressão recorrente, e que o Jonathan disse a ele que já tinha tentado cometer suicídio outras vezes. Também foi constatado que ele tinha a doença de Graves, que é uma doença que causa falhas no cérebro, e por isso ele fazia essas coisas. Mas o Frank, o irmão do Scott, em uma entrevista ele disse que ele também já tinha tido a doença de Graves e tinha depressão, e que essas coisas não faziam as outras pessoas saindo por aí tirando a vida de outras pessoas. O próprio médico que diagnosticou o Jonathan com essas doenças dizem que realmente essas doenças não fazem as pessoas saírem por aí atirando nas outras. Então a acusação do Scott começou a achar que tudo isso de doença era uma atitude desesperada da defesa para tirar a culpa do Jonathan, para deixar ele com um problema psiquiátrico, para que ele pegasse uma pena mais leve ou uma pena num hospital psiquiátrico, que é o que a maioria desses casos fazem. Sempre a defesa ela quer impor problemas psicológicos nas pessoas para que elas não peguem uma pena tão severa assim. E a defesa do Jonathan também colocava a culpa disso toda no Scott, sabe? Toda. E a defesa dele, gente, era muito boa, eram advogados excelentes, e eles colocavam a culpa no Scott porque ele constrangeu o Jonathan em programa nacional, que não foi perguntado a ele se ele queria estar ali, e que o motivo mais claro da morte do Scott foi porque depois ele continuou se insinuando pro Jonathan, continuou mandando bilhete, aquilo ali foi perturbando a cabeça dele, e a única solução que o Jonathan encontrou foi essa, foi tirar a vida do Scott, e que a culpa era do Scott por isso. Então, no ano de 1996, o Jonathan foi sentenciado à culpa de crime menos grave, ou seja, um homicídio de 2º grau e não de primeiro, como a acusação queria. Então, ele pegou de, no mínimo, 25 anos de prisão e no máximo 50 anos. Então, de repente, o Jonathan virou o queridinho da mídia, o injustiçado. Ele acabou também sendo visto como uma das vítimas da situação. Muita gente dava entrevista defendendo o Jonathan, achavam injusto ele ter pegado essa pena toda de 25 a 50 anos de prisão, então muita gente defendia ele. O próprio irmão do Scott, o Frank, também achava que o Jonathan era uma vítima de toda essa situação e que os reais culpados eram a produção do programa da Jenny Jones.
ele disse que eles escolhiam pessoas pra arruinar as vidas, escolhiam pessoas pra passar vergonha, pessoas que o programa pudesse explorar. Então depois que o Jonathan foi preso e que acabou o julgamento, a família do Scott processou o programa da Jenny Jones, alegando que era tudo culpa do programa e que se esse programa não tivesse acontecido, o Scott não teria perdido a vida e o Jonathan não estaria preso. E o Frank disse que o programa era total responsável pela perda do irmão dele. Então o programa foi acusado de negligência e omissão grave. Então a família do Scott resolveu contratar um dos advogados mais famosos dos Estados Unidos para cuidar do caso. O nome dele era Jeffrey Feiger. E esse advogado, gente, ele era uma figuraça. Ele era um dos melhores advogados dos Estados Unidos. Ele tinha um jeito meio cômico, assim, meio engraçado. Ele já tinha feito teatro na faculdade. Ele gostava muito, assim, de aparecer. Tinha nome dele, foto dele em outdoors. Ele tinha um comercial na TV. Ele tinha um jeito meio engraçado assim, mas apesar disso tudo, gente, ele era muito, muito bom, ele era muito confiante. Então chegou o dia do julgamento do programa, onde os produtores foram colocados para ser julgados, fizeram várias perguntas para ele, durou longas horas. A dona também foi chamada para depor outra vez, e ela disse que depois que o programa acabou, eles pegaram um voo juntos para Chicago, e depois foram para um bar e beberam e estavam se divertindo os três. Depois, os três foram para o apartamento dela e continuaram a festa. E aí que vem uma parte assim muito esquisita. Um dos produtores disse que depois que eles saíram do bar e foram para casa da Dana, o Scott e o Jonathan acabaram ficando lá e que esse teria sido o real motivo pela morte do Scott, que o Jonathan não gostou. Só que ele falou isso assim, sem base nenhuma. Ele disse que foi o Jonathan que falou isso pra ele, mas ele não tava lá, então assim, não faz sentido. Tava óbvio na cara dele que ele tava falando isso pra retirar qualquer parcela de culpa do programa e sim colocar a culpa no Scott ou no Jonathan e tirar o programa da reta. Tanto que a dona disse que isso nunca aconteceu, que sabe, isso era uma mentira. E a Dana também disse que aquele bilhete que o Scott deixou na porta do Jonathan era pra ser nada mais e nada menos que uma piada, era pra ser engraçado, era pra fazer o Jonathan rir da situação. Então, chegou a vez da Jenny Jones testemunhar. Ela chegou sorrindo, parecia bem confiante, sabe? Então ela foi enfrentada pelo Frag, o advogado. E ela dava algumas respostas assim meio inconsistentes. As respostas dela nunca eram respostas certas, tipo sim, não. Ela sempre dava uma volta toda pra dar uma resposta. Até que o Flagger começou a fazer perguntas objetivas pra ela, que ela tinha que responder sim ou não. E aí ela começou a ficar nervosa. Ela começou, sabe, a assumir um pouco da culpa. Mas em nenhum momento realmente ela assumiu, ela pediu desculpa. Porque ela nunca achou que isso foi culpa do programa, então foi isso. Então o júri constatou que o programa era irresponsável e negligente, sustentando que o programa intencionalmente criou uma situação impreensível, sem a devida preocupação pelas possíveis consequências. Por causa das ações negligentes do programa, em maio de 99, o tribunal concedeu à família de Scott $30 mil. E o julgamento foi posteriormente anulado pelo Tribunal de Apelações de Michigan. E o Supremo Tribunal de Michigan se recusou a ouvir o caso. Então, basicamente, esse caso não teve fim, o julgamento ele foi anulado. A família do Scott recebeu um dinheiro, mas o programa nunca foi realmente condenado. A culpa nunca foi do programa. E no dia 22 de agosto de 2017, o Jonathan foi libertado da prisão. Então, se você quiser mais detalhes, sabe, eu trouxe assim o essencial, mas se você quiser saber, como eu falei pra vocês, tem um documentário. Se você quiser saber mais desse caso, sabe, eu trouxe tudo que era importante e essencial, mas se você quiser muito mais, assiste lá, fala pra mim aqui o que você achou. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!